Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo e eu creio que este será, pelo que nós estamos vendo aí na abertura, o último domingo. Provavelmente, no próximo domingo já estaremos na igreja. Eu ligo para todos vocês. Muito bem, irmãos, mas hoje temos a nossa mensagem no nosso domingo do Senhor, dia do Senhor. Temos a mensagem do Senhor e vamos tratar sobre reconciliados e reconciliadores. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Esses versículos já foram tema de uma de nossas aulas, não é? Então, está escrito assim pelo apóstolo Paulo à igreja do Senhor em Corinto, na sua segunda carta. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Muito bem, irmãos. Vamos chamar a atenção para os irmãos, durante a exposição. Isto aqui foi dito para crentes. Foi um apóstolo escrevendo para uma igreja que ele mesmo iniciou com a pregação do Evangelho, como reconciliado com Deus, como ele diz, embaixador do reino dos céus, para chamar esses irmãos à reconciliação. Lembro, ele está chamando irmãos de uma igreja a se reconciliar. Então, irmãos, olhem só. O que é a igreja? A igreja é a reunião de pecadores reconciliados com Deus em Cristo Jesus, que uma vez reconciliados, esses pecadores tornam-se agentes de Deus para a reconciliação de outros pecadores, até que se complete o número dos eleitos de Deus, quando Jesus virá buscar a sua igreja, composta por todos aqueles que o Pai lhe deu, desde antes da fundação do mundo. Como ele diz na sua oração sacerdotal, nenhum eu perdi, Pai, dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Muito bem, irmãos. Então, para a gente tratar desse assunto, vamos fazer uma rebuscada rápida da história, não é? Para entender melhor esse processo da reconciliação. Conforme nos revela o texto bíblico, e nós já sabemos disso, no princípio Deus criou todas as coisas e, por último, criou o homem para administrar a sua criação. Sabemos que o homem foi criado à imagem de Deus, com capacidade para pensar, sentir, agir, observado o limite estabelecido por Deus. Essa imagem de Deus não tem a ver com forma, Deus era espírito. Essa imagem quer dizer isso, o homem tem capacidade para pensar, tem capacidade para sentir, tem capacidade para agir como Deus, né? Só que Deus estabeleceu um limite em tudo que ele mandou o homem fazer. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, conforme o texto bíblico, o homem desobedeceu, comeu do fruto e perdeu a imagem de Deus em sua plenitude. Naquele momento, o pecado corrompeu a integridade moral dos nossos primeiros pais e, por consequência, toda a raça humana herdou essa deficiência, já que eles foram a semente da humanidade, assim como também foram a semente do pecado e da morte, como explica o apóstolo Paulo. Ora, se Deus houvera dito a Adão, sabemos na história, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Paulo, sabendo disso, explica. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Romanos 5,12. O problema é que, segundo o entendimento geral, como o ser humano foi criado à imagem de Deus, ele é um ser racional, inteligente, criativo e livre para tomar suas próprias decisões a respeito do que deve ou não deve fazer. Sem dúvida nenhuma, irmãos, o ser humano é moralmente capaz de escolher o que lhe agrada de acordo com o seu discernimento do que seja certo e errado, e isso é o que se chama de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre as opções morais que determinada situação se nos oferece. Este é o entendimento geral, ou a falta de entendimento geral da humanidade. O que as pessoas não sabem, ou se sabem, não acreditam, é que, em Adão, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus em sua plenitude. Quando ele desobedeceu e comeu do fruto e se lhe abriram os olhos, a sua integridade moral, naquele momento, foi corrompida pelo pecado. A partir da queda de Adão e Eva, segundo as Escrituras, ele e toda a sua dependência perderam a capacidade natural de discernir e escolher os caminhos de Deus. Como aconteceu com Adão, o homem pecador não tem mais nenhuma inclinação natural em direção a Deus. Nesse sentido, o homem pecador não tem mais livre-arbítrio nenhum para buscar a reconciliação com Deus. O livre-arbítrio do pecador, como Adão demonstrou quando pecou, é somente no sentido de se afastar de Deus. Somos seus herdeiros disso, somos seus descendentes disso. É isso que Paulo ensina na carta aos Romanos, citando as Escrituras. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10, 12, e Paulo aqui está fazendo uma citação dos Salmos 14, versículo de 1 a 3, e do Salmo 53 também, versículos 1 a 3. Esta é a situação de todos os descendentes de Adão, segundo as Escrituras. Por causa do pecado que corrompeu a sua integridade moral, a sua inclinação natural em direção a Deus foi destruída. O seu coração foi escravizado pelo pecado que leva à morte, e esta condição se estendeu a toda a sua geração, como vimos que Paulo ensinou aos Romanos. O pecado gerou a morte. Uma breve história do relacionamento de Deus, do homem com Deus. E agora? Estamos irremediavelmente perdidos, fadados à morte? Não, irmãos, não estamos. Também sabemos pelas Escrituras que Deus, na sua providência eterna, na sua infinita sabedoria, pela sua imensa graça, já havia designado a única maneira para restaurar a sua imagem em nós e nos reconciliar consigo mesmo. E ele nos revelou. Regeneração, irmãos. Regeneração. Isso significa gerar novamente, fazer nascer de novo, ressuscitar. Esse é o único poder que pode nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi isso que Paulo ensinou aos crentes de Éfeso e a nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Regeneração, irmãos. Isso é poder de Deus, milagre de Deus, maravilha de Deus. Ele criou, ele recria aqueles a quem ele elegeu. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus afirmou essa nossa condição de pecadores e escravos do pecado. Ele disse, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, portanto, fadado à morte. Romanos 8, 34. Porém, ele mesmo apresentou a solução. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ora, Jesus está dizendo que precisamos ser livres. Então, se precisamos ser livres, é porque não somos livres. Logo, não temos livre-arbítrio algum, nem podemos decidir buscar a Deus, uma vez que não temos o poder de nos regenerar para restaurar a imagem de Deus em nós. Isso é obra de Deus. Ele criou, ele condenou a morte, pois ele recria, ele dá vida, ele restaura. Irmãos queridos, ele reconcilia o pecador que ele mesmo expulsou do paraíso. Ele reconcilia consigo mesmo. Não é? Segundo as Escrituras, esta é a verdadeira condição do ser humano. O homem é realmente um ser moralmente responsável por suas escolhas e por seus atos. Porém, como a sua integridade moral, que faz parte da imagem de Deus no homem, foi corrompida pelo pecado, o homem se tornou escravo do pecado e só há um que pode libertá-lo. O próprio Deus em Cristo Jesus. O Senhor, o Criador, o único que pode recriar e nos reconciliar consigo mesmo e ainda nos dar o ministério da reconciliação. Somente aqueles que o Pai deu a Cristo, somente a estes ele regenera, abrindo-lhes os olhos do entendimento para enxergarem a sua condição de pecadores perdidos, e lhes concede o dom do arrependimento para serem capazes de confessar e clamar: Senhor meu Deus, eu sou um ser corrompido e degradado. Sei que tenho unicamente em mim o desejo de me afastar mais e mais da tua presença. Por isso eu te peço, meu Senhor, tem misericórdia de mim, restaura a tua imagem em mim, renova o meu coração conforme a tua palavra, dá-me um novo espírito, liberta-me e eu serei liberto da escravidão, do pecado, salva-me e eu serei salvo da condenação, da morte eterna. Conduz-me em santidade pelo teu próprio Espírito em mim, segundo a tua palavra, para louvor da tua glória. Observe, irmãos, que este é um pedido de quem realmente entendeu que é um pecador miserável, destituído da glória de Deus, e lhe foi dado o poder de enxergar essa condição. Irmãos queridos, esse é o ponto de partida para o ministério da igreja. Eu tenho visto tantas pregações, irmãos, em que os pastores falam como se as pessoas fossem todas libertas do pecado já. Nós precisamos ser regenerados, isso é o ponto de partida da igreja. Nós precisamos ser regenerados para enxergar e entender a nossa situação diante de Deus. Um Deus santo, santo, santo. Uma vez reconciliados, nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Deus, a fim de poder entender o seu propósito para as nossas vidas, enquanto a cada dia ele acrescenta à igreja os que ele mesmo salva, agora através do ministério da reconciliação que ele nos deu. A mesma reconciliação que nos alcançou pela palavra de algum santo de Deus. Não veio nenhum anjo, nem houve voz do céu para converter a ninguém. Nós ouvimos a pregação do Evangelho por um servo fiel de Deus. Essas pregações falsas não têm capacidade para converter a ninguém, têm capacidade para fazer prosélitos. Entupir igreja de pessoas que pensam que são crentes. Então, irmãos, prestem atenção, prestem atenção. Imaginar e até ensinar, como vemos pastores ensinando, que podemos ser agentes da reconciliação de pecadores com Deus. Repito, como fazem os falsos pastores em suas pregações, sem que antes, aliás, tenhamos sido reconciliados com Ele, por Ele e para Ele. Irmãos queridos, isso vai muito além de simples tolice. Segundo a palavra de Jesus e dos apóstolos, isso é obra do engano do anticristo infiltrado na igreja,
Ninguém, meus queridos, em sã consciência, pode imaginar que será embaixador de um reino sem ter sido escolhido e designado pelo rei e senhor daquele reino que ele imagina que irá representar. Só o engano do anticristo para colocar isso na cabeça de pessoas que não foram regeneradas, são apenas prosélitos, e imaginar que agora são reconciliadores também. Como o apóstolo ensina, precisamos saber que, com relação à nossa reconciliação com Deus, tudo provém dele mesmo, por meio de Cristo Jesus, e que, uma vez reconciliados, prestem bem atenção, irmãos. Somente uma vez reconciliados é que podemos ser agentes da mesma reconciliação de outros pecadores com Deus, exclusivamente pela sua graça, no seu poder, e não por qualquer mérito ou capacidade nossa, muito menos para a glória de igrejas enquanto instituições humanas, socio-religiosas e econômicas, principalmente. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando dele, do ministério dele, de quem estava com ele, né? Ele estava falando aos irmãos de Corinto, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele está falando dele enquanto apóstolo para uma igreja que estava precisando de reconciliação, como nós sabemos, como era a igreja de Corinto. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E, de fato, Deus estava fazendo isso. Em nome de Cristo, pois, a sua conclusão. Porque Deus nos reconciliou e nos credenciou seus embaixadores. É isso que ele está dizendo. Pois é em nome de Cristo que rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso foi escrito para uma igreja. Irmãos queridos, percebem? Paulo está falando, repito, da sua própria reconciliação, pela graça de Deus, no poder de Deus em Cristo Jesus, e agora, como apóstolo, que fundou aquela igreja, inclusive, que doutrinou aqueles irmãos e foi rejeitado por eles, como nós sabemos, exorta agora aqueles irmãos da igreja de Corinto, repito, igreja fundada e discipulada por ele, a que se reconciliem com Deus. Relembro, irmãos, relembro. Esse chamamento foi feito para uma igreja. Não foi para quem não é convertido. E então, irmãos, revendo a história da criação, como fizemos uma breve revisão. A história da queda, como fizemos uma breve revisão. E a história da restauração, como temos mostrado que essa restauração é no poder de Deus, em Cristo Jesus, pela sua graça, no seu poder. Convém questionar, então, irmãos. Fazendo rapidamente esse retrospecto desde a criação, queda e como é que se dá a restauração, a reconciliação de pecadores, para que esses pecadores, uma vez reconciliados, tenham esse ministério da reconciliação de outros pecadores. Reconciliados, tornam-se reconciliadores, como Paulo está mostrando aqui, fazendo a esses irmãos coríntios. E então, irmãos, será que todos nós podemos afirmar que fomos realmente reconciliados com Deus? Nós buscamos a cada dia o crescimento do conhecimento de Deus pelo estudo diligente da sua palavra e vivemos em santidade tal que comprove essa reconciliação de Deus, a nossa reconciliação consigo mesmo. Nós estamos
realmente credenciados por Deus como embaixadores do seu reino para a reconciliação de outros pecadores, como nós fomos reconciliados com ele e por ele em Cristo Jesus, como Paulo está chamando esses irmãos coríntios. Irmãos, se todos imaginam que a resposta para estas questões é sim, isso nos leva a uma outra pergunta ainda mais confrontadora. Por que, então, pouquíssimas pessoas ditas crentes que entopem igrejas ditas evangélicas? Porque tão poucos buscam o crescimento no conhecimento do Senhor pelo estudo diligente da sua palavra, a fim de serem realmente embaixadores fiéis e capacitados a mostrar a real condição dos pecadores apartados de Deus, ponto de partida para oferecer-lhes a reconciliação com Deus, que é o papel da igreja. Irmãos queridos, eu insisto, assim como eu vejo, e qualquer um pode ver, qualquer um que eu digo, remido, pode ver os profetas do Velho Testamento, pode ver que os profetas do Velho Testamento agiram com tanto zelo, chamando Israel para a reconciliação. Assim como o Senhor Jesus e seus apóstolos agiram com tanto zelo, chamando pecadores ao arrependimento, inclusive igrejas já formadas, igrejas já discipuladas pelos próprios apóstolos. Então, irmãos, assim mesmo, todos os pastores fiéis devem agir com esse mesmo zelo, sempre admoestando, sempre chamando incansavelmente as suas igrejas para que considerem seriamente essas questões, para que considerem seriamente essas coisas, para não se transformar em igreja oba-oba, igreja totalmente descansada, achando que basta nos reunir a cada domingo. E pronto, somos crentes, fomos reconciliados com Deus e somos salvos. Como normalmente vemos as pregações, elas dão essa conotação. Está tudo certo, está tudo certo. Irmãos queridos, não é assim que deve ser. É assim que é porque o mundo jaz no maligno. Jesus falou, porque ele falava o que estava nas Escrituras. Todos os profetas denunciaram os sacerdotes falsos, os profetas falsos e o pecado do povo. O Senhor Jesus veio, ele mesmo denunciando isso. O crucificaram, mas ele formou os seus apóstolos e nós vemos esses apóstolos chamando com tanto zelo pecadores ao arrependimento, e estes, uma vez supostamente arrependidos, pelo menos, chamando a santificação pela admoestação e exortação. Pois, irmãos, repito, assim mesmo devia agir todo pastor de toda a igreja evangélica. Era assim que eles tinham que pregar. Todos os pastores fiéis devem agir com o mesmo zelo dos profetas do Velho Testamento, do Senhor Jesus e de seus apóstolos, admoestando e exortando incansavelmente, repito, as suas igrejas, para que considerem seriamente estas coisas, o conhecimento da criação, da queda, porque se não houver conhecimento da queda, jamais haverá conhecimento da redenção. E conhecendo essa história, sabe como Deus agiu e o poder que ele exerceu para nos reconciliar consigo mesmo através da regeneração. O Criador recriou aqueles que ele mesmo quis. Irmãos queridos, em vista disso, que cada um possa fazer um exame honesto diante de Deus, até porque Deus sabe, e clamar pela sua graça, sem a qual ninguém pode se voltar para Deus,
o Criador, regenerador e reconciliador daqueles que Ele mesmo escolheu para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, aqueles uma vez regenerados, reconciliados com Deus, os santos de Deus, devemos agir conscientes de que, como embaixadores do seu reino, como Paulo falou aqui, como igreja do nosso Senhor Jesus, somos enviados a proclamar essa mensagem da reconciliação a outros pecadores, enquanto Deus, pela sua graça, no seu poder, em Cristo Jesus, a cada dia acrescenta à sua igreja os que vão sendo salvos pela iluminação do Espírito Santo, pela regeneração e pela reconciliação. E agora, estes reconciliados se tornam reconciliadores, sabendo que Deus faz todas essas coisas em nós, através de nós, todas essas coisas Ele faz para louvor da sua glória. Por isso, louvado seja o nosso Senhor, que nos criou, nos regenerou, nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, para que nós possamos levar esse chamado a outros pecadores que ainda não têm esse conhecimento, que Deus ainda não revelou a salvação, e Ele faz isso através de nós, no poder do Espírito Santo que agora habita em nós. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.